A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos no nosso momento Eis-me Aqui, falando sobre mais uma parte. Nós falamos sobre deixa eu ver aqui. Vamos falar sobre a abrangência, falamos sobre incoerência, né? E hoje nós vamos falar sobre a abrangência disso, dessa expressão sinta-se em casa. E casa é essa? Eu estou falando do quê? É da casa estrutura, a minha casa, lugar de repouso? Eu estou falando da minha casa, igreja, como igreja, casa, igreja, mas essa casa, igreja jurídica, onde eu faço parte da relação de membros? Lugar onde eu busco proteção, abrigo, não é? Eu estou falando de uma casa, da casa igreja física, eu como santuário do Espírito Santo, onde eu busco equilíbrio. Nós vamos falar da abrangência dessa expressão sinta-se em casa. Como eu me sinto nesta casa. E aqui nós separei um texto em Atos, capítulo 7, de 48 a 50. Gente, esse texto de Atos, capítulo 7, ele é muito forte. É uma defesa de Estevão se defendendo no sinédrio. Se defendendo para os religiosos, pessoas, doutores da lei, pessoas que conheciam a palavra de Deus, estudavam a palavra de Deus. A defesa de Estevão. É longa a sua defesa. E eu venho separar aqui o Atos 7, 48 a 50, que é mencionado lá em que Estevão cita, é de Isaías 66, 1 e 2. Em Atos 7 diz assim: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Eu peguei um trecho do texto bíblico que encerra com uma pergunta. Geralmente e foi proposital o término como uma pergunta, porque aí nos exige um posicionamento, porque é argumentativo. Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor? O qual é o lugar do meu repouso? Não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Vocês perceberam que ele ia ao contrário agora? Esse texto? Deus está nos colocando pelo avesso. Sinta-se em casa, a abrangência desse texto. Que casa é esta que eu estou falando? É a minha casa. Como é que está a minha casa? Estrutura, repouso. Como é que está essa casa? Como é que vai a sua casa? Agora a gente está parando para pensar um pouquinho na nossa residência. Como está a nossa casa? Como tem sido essa convivência em nossa casa? Meu lugar de repouso. Minha igreja. Minha casa jurídica, onde eu faço parte da relação de membros. Como está essa casa? A minha igreja, onde eu congrego.
física, minha casa corpo, onde habita o Espírito Santo de Deus. Vocês percebem que toda a abrangência dessas três casas, a casa estrutura, lugar onde eu estou repousando, a casa igreja jurídica, local de abrigo, essa minha casa corpo, eu, santuário do Espírito Santo, todas elas de uma forma única. Olha a unidade, a pessoa de Jesus, né? O Pai, o Filho e o Espírito. Esse tripé está sendo convidado a repensar como está se sentindo em casa. Sinta-se em casa. A igreja jurídica está se reinventando. Estamos utilizando as redes sociais a nosso favor. Estamos nos reinventando para a propagação, continuar propagando o Evangelho. Estamos nos reinventando também nosso lar, a nossa casa, repouso. Estamos organizando as coisas, os nossos relacionamentos em família. Estão percebendo como Deus está falando conosco? Esse momento, eis-me aqui, não está sendo esse momento de que eu estou sendo levado mas eu estou sendo levado a me olhar, eu estou sendo levado a me sentir, a me perceber. Estão percebendo como Deus está vasculhando as nossas emoções, porque está um turbilhão, uma mistura de sentimentos. Instabilidade emocional. Sinta-se em casa. A abrangência desse sinta-se em casa está muito além do que fique à vontade. A casa é sua. Está sendo literalmente para o Senhor. Quando eu usava essa forma literal, eu sempre, mais uma experiência pessoal, eu falava assim, vamos ao contexto, à cultura, né? Mas esse momento de pandemia, ele está me fazendo a perceber que eu desconsiderei a literalidade da palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? Literalmente falando, é viver hoje. Literalmente falando, o dia de amanhã pertence ao Senhor. Literalmente falando, viver pela fé. Literalmente falando, o Senhor está de forma abrangente, rompendo toda e qualquer estrutura. Ele está fazendo a reinvenção da estrutura, da casa estrutura, no lugar de repouso. Ele está reinventando a minha igreja, a estrutura, a igreja jurídica. É a igreja onde congrego. Ele está reinventando a igreja corpo, eu como santuário do Espírito Santo de Deus. Sinta-se em casa, a abrangência desse sentir-se em casa. Sejamos sensíveis. Tenhamos a sensação de que estamos experimentando o novo de Deus, e realmente estamos experimentando o novo de Deus. Estamos olhando para Ele. Existe expressão quando a gente olha para o Senhor. Quando eu estou de máscara, utilizando a máscara, você olha, experimente isso. Você olhando o outro, você enxerga no olhar do outro a preocupação, a dor. Eu estou sendo obrigada a olhar para o outro. Eu fico distante dele. Eu estou distante do outro, mas eu estou tendo a sensibilidade do outro porque o Senhor está me ensinando isso.
É um exercício, tem sido um exercício para mim e para você. A abrangência dessa expressão sinta-se em casa é um momento de sensibilidade emocional. Nas 3 casas em que Deus fala. Porque esse Deus, ele não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. O céu é o trono do Senhor e a terra é o estrado dos seus pés. Olha a soberania, o poder deste Deus. O poder da pessoa com quem me chama para olhar em seus olhos. Diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso. Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Não é a mão do Senhor que está permitindo todas essas coisas? Sinta-se em casa, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.